paz do Senhor Jesus, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por essa palavra, que o Senhor venha nos edificar por meio dessa mensagem e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém. Querido irmão, querida irmã, é uma passagem bastante conhecida e eu queria colocar uma pergunta de início a essa reflexão. É possível glorificar a Deus em meio às lutas? É possível adorar a Deus em meio às provações? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Existem pessoas que não glorificam a Deus nem mesmo quando estão na bênção, nem mesmo quando estão em situações de paz, de prosperidade. A ingratidão, ela faz parte da natureza do homem, da natureza pecadora, pecaminosa do homem. A ingratidão faz com que o homem não glorifique a Deus, mesmo estando na bênção. Nós vemos naquela passagem dos leprosos que Jesus curou ali os 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer a Deus, voltou para glorificar a Deus. Quando nós lemos o livro do Êxodo, nós vemos Deus fazendo uma libertação grande, tirando o povo do Egito. Mas quando o povo estava no deserto, o povo vivia murmurando contra Deus. Eles não tinham agradecimento, não viviam gratos pelo que Deus fez. A maioria estavam murmurando contra Deus. Então nós vemos casos que as pessoas não glorificam a Deus nem mesmo quando estão na bênção. Mas existem pessoas que glorificam a Deus mesmo estando nas lutas e nas provações. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu abro a Bíblia no livro de Jó, eu vejo um homem que glorificou a Deus mesmo em meio ao sofrimento. A Bíblia diz que, no capítulo 1, logo do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó estava em um determinado dia e de repente chegou ali um mensageiro dele dizendo: Olha, Jó, os bois e as jumentas estavam passeando juntos e os sabeus bateram com seu bando sobre eles e levaram todos e mataram todos os moços, e só eu escapei para te trazer a nova. E quando este ainda falava, veja que foi uma coisa atrás da outra. Quando este ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e consumiu todas as ovelhas e todos os moços, e só eu escapei para te trazer a nova. Depois este ainda falando, chegou outro e disse: Olha, os caldeus bateram sobre o rebanho dos camelos e levaram todos os camelos, mataram todos os moços, e só eu escapei para te trazer a nova. E quando este ainda estava falando, chegou outro e disse assim: Jó, os teus filhos estavam em um banquete na casa do irmão mais velho, e de repente bateu um vento muito forte sobre aquela casa, e caiu aquela casa e matou todos os jovens e todos que estavam ali, só eu escapei para te trazer a nova. Diz a Bíblia Sagrada que Jó se levantou, raspou a sua cabeça e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Existem pessoas que glorificam a Deus mesmo em meio às lutas e mesmo em meio ao sofrimento. A Bíblia fala sobre um homem chamado Daniel. Daniel era um homem temente a Deus. No capítulo 6 de Daniel, você vai ver que pessoas invejosas do reinado de Dario foram colocar ali acusação contra Daniel e fizeram com que Dario fizesse um decreto para que ninguém orasse e adorasse outro Deus a não ser o rei ou ao Deus do rei. E diz a Bíblia que
O rei Dario assinou aquele decreto que todo aquele que adorasse a outro Deus ou fizesse súplicas a outro Deus seria lançado na cova dos leões. E diz a Bíblia Sagrada que ali chegaram aqueles acusadores de Daniel diante do rei Dario e disse assim: olha, rei Dario, aquele homem que o Senhor colocou sobre o seu reinado, sobre as autoridades do teu reinado, Daniel, ele não deu ouvido ao teu decreto. E diz a Bíblia que Daniel, ali, quando ele soube daquela acusação, ele abriu as janelas, como de costume, da sua casa e começou a orar ali, a suplicar a Deus. E ali aqueles homens acusaram a Daniel, e a Bíblia diz que Dario gostava muito de Daniel, mas mesmo assim tinha que obedecer aquele decreto, não podia ser mudado. E jogaram ali a Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei ficou triste durante toda a noite, não permitiu que viesse música diante dele, e ele passou a noite em jejum, adorando a Deus, buscando resposta de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que no dia cedinho, no amanhecer do dia, ele correu até a cova dos leões e gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, acaso o teu Deus tem te livrado do poder dos leões? Aí ele ouviu uma voz dizendo de dentro da cova: Ó Senhor Rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesse momento que Deus é aquele que socorre os seus filhos. A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. Então, para que você esteja nessa firmeza diante de Deus, é necessário que você esteja revestido com o poder de Deus, para que no momento crucial da sua batalha, da sua luta, você possa glorificar a Deus. É possível adorar a Deus em meio às lutas e provações? É possível. Basta tão somente você se revestir da graça e do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. No mesmo livro de Daniel, nós encontramos 3 jovens que serviam a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz a Bíblia Sagrada que ali o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, você vai encontrar essa passagem do livro de Daniel. A Bíblia diz que o rei construiu ali uma estátua ali de que tinha aproximadamente 30 metros de altura, toda de ouro, na capital da Babilônia. E diz a Bíblia que todos foram obrigados ali a se prostrar diante daquela imagem, daquela estátua. Só que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostravam. E quando o rei soube daquilo, disse assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não se prostram diante da imagem que eu fiz, da estátua que eu fiz? Agora está aí o som da música e vocês vão se prostrar diante dela, senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E diz a Bíblia Sagrada que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: olha, Nabucodonosor, aí o rei disse assim: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor: ó rei, nós não necessitamos responder isso. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo e das suas mãos, ele nos livra. Mas, contudo, não adoraremos a sua estátua. Não suplicaremos nem adoraremos a imagem que tu fez, a estátua. E diz a Bíblia que Nabucodonosor se acendeu a sua ira e pegou e mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais e jogasse aqueles 3 homens ali dentro da fornalha de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles jovens caíram, a Bíblia diz que eles estavam amarrados. E os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram queimados. Os soldados morreram queimados na hora. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, junto com os seus auxiliares ali do seu reinado, estavam olhando ali para dentro da fornalha. De repente Nabucodonosor disse assim: olha, nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha, eu porém vejo 4 homens andando dentro do fogo, e um é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entrou na fornalha para livrar os seus servos, e diz a Bíblia que Nabucodonosor disse: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, saí daí depressa. E diz a Bíblia que ali aqueles jovens saíram, não tinha nem cheiro de fumaça nas suas roupas. E o Senhor fez aquele grande livramento. Assim também será na sua vida se você confiar no Senhor. Não importa a luta que você está passando, Deus está contemplando as suas lágrimas, o seu sofrimento. Deus é maior que tudo isso.
A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então o que eu quero dizer para você é que é possível adorar a Deus em meio às lutas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, louvado seja Deus, que Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus e eles foram ali, tomaram ali uma grande surra e foram aprisionados. E a Bíblia diz que eles mesmo ali tendo apanhado muitos, está com o corpo todo quebrado, todo machucado, estando com seus corpos todos machucado, mesmo assim, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus dentro da prisão. E ali a Bíblia diz que aconteceu um grande terremoto ali para Deus livrar os servos de Deus da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você é que não importa a luta que você está passando, Deus é maior que a sua luta. O Espírito Santo vai te socorrer no momento mais difícil da sua angústia, da sua luta. Ele vai te ajudar. Deus não vai te desamparar no momento da luta, do sofrimento, da perseguição, da calúnia. Tudo aquilo que se levantou contra a sua vida, o Senhor vai te ajudar. Louvado seja Deus. O Senhor vai fazer com que o nome dele seja glorificado em sua vida, em meio às lutas. Seja fiel a Deus no meio da provação, no meio da luta, e Deus vai te ajudar em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que socorre os seus filhos. O Senhor é aquele que socorre a sua igreja. O Senhor não desampara os seus. Basta tão somente você confiar no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Confie no Senhor, que Deus vai te socorrer no momento da luta, da tribulação. Que Deus abençoe sua vida. É possível glorificar a Deus em meio às lutas, em meio ao sofrimento. A igreja dos primeiros séculos foi a igreja foi o tempo de maior perseguição. Mesmo assim, eles estavam todo o tempo glorificando a Deus. Os mártires não negaram a fé. A igreja de hoje não passa por lutas, as lutas são pequenas. As lutas que a igreja de hoje passa, tem pessoas que se abatem com pouquíssimas coisas, até uma palavra, um irmão que passou e não deu a paz para ele. É uma igreja do mimimi, é uma igreja do oba-oba, uma igreja que não sabe o que é luta, não sabe o que é sofrimento, uma igreja que desconhece, a maioria dela, eu estou dizendo, desconhece o sofrimento dos apóstolos, o sofrimento de Jesus no Calvário. Então, meus irmãos, seja obediente a Deus, assim como Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. A morte de cruz não era para qualquer pessoa, era para os piores homens. E Jesus não foi somente morto, mas ele foi torturado antes de morrer. Contudo, ele disse assim para Deus: seja feita a tua vontade na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja fiel a Deus nas lutas. Deus vai te dar um cântico em meio às lutas. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.